quero convidar vocês para lerem a Bíblia. Vamos para um texto sagrado. Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre os degraus e os perigos do processo formativo da família. E para isso eu vou começar com, na verdade vou ler 3 textos. E nesses 3 textos estaremos transmitindo aos irmãos aquilo que o Espírito de Deus vem nos conduzindo e nos conduzirá. Diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga comigo, fazendo isto. O conselho do apóstolo aqui a Timóteo, que era um jovem, chama-nos a atenção, diz fazendo isso. O verbo fazer aqui mostra um verbo de ação contínua. Todo dia, faço hoje, faço amanhã, faço depois de amanhã, o ano que vem. Ou seja, haja resignação naquilo que faço em relação à minha vida e a Deus. Fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ainda o Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Diga comigo, corações sábios. Na língua espanhola, ele tem uma forma um pouco mais clara para a gente entender, para que traigamos a nós outros coração sábio, né? Ainda no texto de Cantares, diz assim a palavra do Senhor, Cantares 2, 10 a 15, vou ler de forma resumida aqui. Diz assim: a figueira já deu os seus figos verdes, e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Apanhai-nos aqui já pulei um pouco o texto. Apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Diga comigo, hein? Se você prestar atenção, quem está dizendo aqui é a amada, em outras palavras, a mulher dizendo ao marido: apanhai as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas. De forma tranquila, calma, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que lemos aqui. O pastor Alcides falou no começo aqui sobre a necessidade de um avivamento, e a gente fica assim, vendo o que está acontecendo e fazendo aquela analogia, né? Se é algo realmente divino, se não haverá no meio de tudo isso algumas coisas que deturpam a palavra, e aí a gente fica sonhando que haja esse avivamento, que haja o mover. E às vezes a gente fica pensando sobre o avivamento, a gente fica pensando assim meio do estilo que a gente imagina, mas dentro da nossa ortodoxia, né? Tem que ser do meu jeito, aqui a gente tem uma regra, e na verdade o avivamento, irmãos, é um estado de graça. E tudo que nós propomos a fazer aqui deve ser baseado no estado de graça. Quando nós pensamos na maravilhosa graça de Cristo, a própria graça de Deus organiza cada um de nós e as coisas acontecem de forma maravilhosa. Eu gosto muito de estudar sobre a Reforma Protestante, e em um dos meus livros eu falei muito sobre isso. Quando você observa os pré-reformadores, um deles é chamado de John Wycliffe. O John Wycliffe, ele escreveu, ele tinha um desejo profundo de dar a palavra aos ingleses, e ele traduziu a Bíblia manualmente. Ele fez em manuscrito uma Bíblia gigante e traduziu ela, com algumas dificuldades de traduções, mas ele traduziu uma Bíblia. Certamente era uma Bíblia que tinha um valor expressivo para a época. Nesse tempo a Bíblia era confiscada, o clero tinha confiscado
A tradução de Jerônimo veio nas mãos do clero e não era o mais bem comum. E por causa da ausência da palavra, a igreja mergulhou num abismo profundo e escuro. Mas sempre houve os remanescentes que guardaram a palavra. E o John Wycliffe era um desses. Quando ele traduziu a Bíblia, ele puxou a ira do clero romano. Ele puxou a atenção do Papa de Roma e de todo o clero, e por que não dizer também do rei. Mas o John Wycliffe estava convicto de que Deus estava usando ele naquele tempo para uma obra especial. E o John Wycliffe ficou doente. E os frades, que eram inimigos dele, foram visitar John Wycliffe, naturalmente a mando dos mandatários da época da Igreja Católica. Eles foram visitar John Wycliffe, pensando: John Wycliffe vai morrer, e nós vamos eliminar a disseminação da Bíblia de John Wycliffe. John Wycliffe sentou na cama quando os frades chegaram, olhou para os frades e disse: eu não morrerei, eu viverei para disseminar a maravilhosa graça de Cristo. Quando vocês cantaram aqui hoje, é por causa da maravilhosa graça de Cristo. Somente a graça de Cristo pode fazer uma igreja florida como esta. Um povo bonito, um povo alegre. E vale lembrar, o povo do Sul, as igrejas do Sul são lindas, maravilhosas. Pega o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, povo lindo. Vocês precisam agradecer muito a Deus, porque Deus pôs vocês numa terra maravilhosa, numa igreja maravilhosa. Louve a Deus pelos pastores que o Senhor vos deu. A maravilhosa graça de Cristo, ela nos faz prósperos. Interessante que quando temos o derramar da maravilhosa graça de Cristo, nós obedecemos às doutrinas, às disciplinas, e tudo acontece pela preciosa vontade de Deus. Eu quero desenvolver aqui esta palavra com vocês em 3 momentos. O primeiro momento é saber contar os dias. O segundo momento é ter cuidado, zelar pelos cuidados pessoais. E o terceiro momento é: somos guardiães da vinha do Senhor e da nossa vinha também. E aí queremos que os pais estejam atentos, porque você é um guardião. Pensando sobre o Salmo 12, ele chama a atenção para que você observe os seus tempos. Nós observamos pessoas, e os pastores são mestres disso, observam ao longo do tempo, ele consegue ver isso. Eu fiquei 23 anos pastoreando uma igreja só, e ali eu vi meninos nascerem, eu apresentei, e eu vi meninos virarem jovens, e eu fiz o noivado, eu vi eles casarem, eu fiz o casamento e apresentei o nenê deles, de vários, porque fiquei 23 anos numa igreja, mas pude observar um por um dos irmãos, uma grande igreja, mas pude observar um por um deles, os que tiveram sucesso, os que observaram os seus tempos e as estações. Eu pude observar os pais que zelaram pela sua prole, e eu vi a sua prole crescer e ser abençoada. O pastor Alcides está com 18 anos aqui, e ele pode fazer essa observação, ver os que foram derrotados no caminho por não observar os tempos e as estações, mas ver os que foram vitoriosos na maravilhosa graça de Cristo. Observar os tempos e as estações é não queimar etapas da vida. Nós vemos pessoas, tanto no processo formativo da vida, como no ministério, homens preciosos, homens que Deus chamou, mulheres que Deus chamou, mas que queimaram etapas, que adiantaram as coisas e que se perderam ministerialmente no caminho. E podiam ser instrumentos maravilhosos usados na mão de Deus, mas de repente não souberam administrar o seu tempo.
Então, observar os tempos é aquele pai que observa com cuidado. Ele está criando a criança, daqui a pouco já não é mais um nenê, daqui a pouco chega no período puberal, daqui a pouco ele chega na adolescência. Diferença de puberdade e adolescência: período puberal é a maturação física do corpo, é quando o pai contempla aquela menina, parece que ela cresce aos olhos, dá para ver o crescimento, de um dia para o outro, aquela menina fica diferente, e aí o pai diz: uau, minha moça está ficando linda. A mãe fica toda feliz: a minha menina já chegou o tempo puberal dela, ela está virando mocinha, está virando rapazinho, e daqui a pouco ele fica adolescente. O adolescente é a maturação cognitiva, a maturação psicológica. Aliás, ambos são cognitivos, nós também somos cognitivos. O que é cognição? É o período de aprendizagem. Mas quando chega no período da adolescência, começa a maturação psicológica, e o pai zelosamente, a mãe zelosamente acompanha todas as etapas dessa menina e desse menino, porque é uma preciosidade que ela tem, que ele tem dentro de casa. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, mas eu os vi crescer lindos, e todas as noites eu levantava nas madrugadas para orar para as minhas filhas e o meu filho. Elas eram pequeninas e eu entrava no quarto, dobrava o joelho, a cama aqui e outra aqui, e orava por elas. E às vezes elas acordavam e me via de joelho dobrado, e elas faziam de conta que estava dormindo, e como quem diz: pai, continua orando, porque eu sei que essa semente de bênção sobre mim vai produzir muito lá na frente. Hoje eu os vejo vitoriosos na vida, porque semeei uma semente na vida deles. E quando começaram a virar mocinha, então eu comecei elas dormiram com porta fechada, eu chegava e estendia as mãos ali na porta, parecia um bobo, mas Deus sabia que eu estava inibindo as forças de demônios sobre a minha geração. Toda mão erguida, toda mão estendida sobre os filhos é prosperidade certa. Todo pai que estende as mãos sobre os filhos em todos os momentos é bênção certa. E não é estender a mão só dentro de casa, mas é observar o caminho da escola, o caminho da faculdade, onde ele está andando, com quem está andando. Aí Deus dos altos céus olha para você e diz assim: ele está tendo cuidado, eu vou abençoar a prole dele. Ele não deixou brecha para Satanás entrar, e eu vou abençoar. Eu nunca humilhei os meus filhos do ponto de vista de ir à escola cuidar deles, mas eu pegava o carro às vezes, principalmente o rapaz, eu pegava o carro, ficava à distância e descia na avenida, que ele descia para ir embora para casa à distância. Eu ficava prestando atenção. Eles tinham um estágio que eles paravam na casa da avó, no meio do caminho, e tomar um cafezinho com a avó, e eu ficava de longe observando quem está andando com ele e para onde ele está indo. É o cuidado que nós temos. A última parte dessa mensagem é: somos guardiães da nossa vinha. Se você fizer isso, estendendo as mãos, você não verá uma gravidez indesejada de uma adolescente dentro de casa. Você não verá uma filha desvirtuada para as drogas, para a prostituição, porque a mão de Deus vai estar sobre esse jovem, sobre esse adolescente, porque você está cuidando. Observar, saber contar os dias de cada um dos momentos desses filhos, dessa geração, e aí vem os netos, a gente continua ajudando a formação dos netos. Deus vai nos tornando possuidores de sabedoria para agir com a nossa família. Mas interessante observar que nós temos 2 tempos. Existe um tempo chamado tempo Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário. Esse tempo eu consigo visualizar ele. Eu sei que eu estou com 58 anos. Eu vou aproveitar bastante, porque o mês que vem agora, no começo do mês eu vou fazer 59, mas até o último dia eu vou dizer: eu tenho 58 anos, e eu quero sempre tentar entender pelo menos o meu tempo Cronos, o tempo do calendário.
Quando eu era bem jovem, e fui muito promissor na minha vida profissional, eu dizia, eu vou parar cedo da minha profissão, mas vou parar bem. Eu era pastor de igreja já, mas jamais pensava que um dia eu ia parar, porque eu ia ser integrado à obra, e eu não queria de jeito nenhum. Eu lutei 5 anos para não ser integrado na obra, e eu comecei a ficar com crise, porque eu queria ser rico, eu queria ser empresário, tinha muitos funcionários, eu não queria, eu dizia, Deus, eu quero continuar pastoreando, mas quero ter a minha vida independente. Aí um dia o pastor Pimentel chegou para mim e disse para mim, meu filho, passa na tesouraria e conversa com o diretor financeiro, ele tem algo para falar para você. Na hora, pum. E salário de pastor é pequenininho, né? Eu ganhava bem, falei, Jesus amado, eu fiquei numa crise. Aí um dia eu fui para a igreja, estava numa crise, a minha menina mais nova falou, pai, que Deus é esse que o senhor serve, que o senhor está angustiado porque ele te chama para a obra? Que Deus é esse? Ela falou isso para mim, e eu fui levar elas para cantar num trabalho cooperar num trabalho de jovens, e eu sentei lá atrás angustiado, falando, Deus, eu não quero nem saber de integração, não quero. E eu sentado lá atrás, achei um nome bem grande, sentei atrás dele, fiquei escondidinho, e o pastor de lá olhou assim e disse, ô pastor Jessé, venha para o púlpito. Eu falei, meu Deus, eu não quero ir para o púlpito. E não teve jeito, fui para o púlpito. O pastor Tarsis José estava pregando. Quando eu sentei e orei a Deus, disse, Senhor, Tu sabe que eu tenho preocupação com a minha questão financeira, e eu não aceito isso, Senhor. O pastor estava naquele fervor pregando e virou para trás e disse, homem, porque temes ao meu chamado, assim como eu te mantive até agora, eu vou continuar mantendo. E eu pensei, meu Deus, ele leu a minha oração, ele citou a minha oração e disse, eu te digo, eu continuarei mantendo você na minha obra. E aquele dia eu desmontei. Era um tempo que eu precisava observar. Se eu não observasse esse tempo, eu queimaria uma etapa especial do meu ministério. Eu ainda era bem novo, fui integrado novo na obra, mas o Senhor me abençoou de forma maravilhosa. Meu coração se abriu, eu fiquei em paz, e aí a igreja passou a ser para mim como um jardim florido, algo precioso. Eu passei a ter alegria em poder pastorear, mesmo ganhando um salário pequeno, e me abdicando de tantas coisas, mas aqui estou hoje pregando e dizendo para você, cuidado, não queime etapas maravilhosas da vida. Existem etapas que elas, se forem queimadas, vai nos causar prejuízos grandiosos lá na frente. Adolescentes, jovens, que poderiam brilhar no futuro, mas já estão comprometendo suas vidas, já estão comprometendo o tempo da faculdade, já estão comprometendo o tempo de uma projeção profissional, porque fizeram escolhas erradas. No tempo Cronos nós temos visão, mas precisamos aprender a ter paciência e esperar o Kairos de Deus, o tempo de Deus. No Kairos eu não sei o que vai acontecer comigo daqui meia hora, eu não sei o que vai acontecer comigo até eu chegar na minha casa, mas uma coisa eu sei, no Kairos de Deus tudo está escrito e vai acontecer do jeito que Deus quiser na minha vida. Jovem, entrega a sua vida à disposição de Deus. Não tenta adiantar as coisas, não falte paciência, seja resignado até que o tempo de Deus aconteça as coisas na sua vida. Eu sei que estou falando para pessoas aqui esta noite que estão queimando etapas preciosas. Se fosse você no final dessa mensagem, eu saí do teu lugar, dobraria o joelho e diria, Senhor, me ajuda a reconstituir essa etapa, me ajuda a eu recomeçar. Talvez até uma gravidez indesejada,
Deus pode fazer você recomeçar. Talvez uma prática de prostituição que está levando você a um processo depressivo, Deus está dizendo nessa noite: recomece, eu vou arrumar essa etapa estragada e tudo vai melhorar. Aleluia. Dentro do Kairos, ou dentro do Cronos, você nasce bonito, bonita, umas moças lindas, parece uma pele, parece porcelana as peles dela, lindas, rapazes maravilhosos. Não esqueça que você tem duas escadas. A primeira escada que você sobe é a chamada escada ascendente. Você começa desde a tenra idade, e Deus começa a projetar a sua vida. Está no livro de Eclesiastes, o capítulo 11 e o 12 de Eclesiastes mostra essas duas escadas, e você começa a subir. No capítulo 11 de Eclesiastes está dizendo: jovem, anda pela vista dos seus olhos, faça o que você quer, pinta e borda, apronte, porque andar pela vista, pelo desejo dos olhos, é fazer tudo que o corpo deseja. E o texto diz: faça o que você quer, ande pela vista dos teus olhos, cumpre os teus desejos. Mas aí ele usa uma conjunção adversativa que é terrível. Ele diz assim: sabe, porém, tem um porém, faça o que você quiser fazer, porém, Deus trará a juízo todos os nossos atos. E ele está falando para adolescente, porque termina falando a palavra adolescente. Aí você está subindo a escada ascendente. Irmãos, eu entre 30 e 40 anos, eu pensava: eu sou o cara, eu não fico doente, eu estou subindo uma escada ascendente, e eu estou pensando: eu sou que nem meu pai. Meu pai, quando deitou numa cama de hospital, foi embora, mas nunca ficou doente. E eu pensava: sou que nem meu pai, eu sou o cara. E você está pensando que você é o cara, você está pensando que você é a poderosa, mas sabe, porém, que Deus traz a lume todas os nossos atos. E quando eu cheguei aos 40 anos, uma vida promissora, estava dando aula, tinha um monte de funcionários, e além disso, construindo uma igreja, tinha 10 funcionários na construção. Eu era carregado de funções, mas eu tinha uma saúde maravilhosa. Eu pensava: eu sou o cara. Mas quando eu cheguei aos 40 anos, eu comecei a entrar numa estafa terrível, e aí me deu labirintite, e o mundo rodou, e eu comecei com um zumbido no ouvido. E aí eu pensei: eu não sou o cara não. Aí eu pensei que eu precisava prestar atenção nas minhas etapas da vida. E eu me lembro que um dia me deu uma crise, e eu chamei o meu menino. Quando eu desci do carro, eu comecei a vomitar, e meu menino ficou desesperado: pai, o que está acontecendo? Eu disse: eu não sei, eu estou escutando uma serraria dentro do meu ouvido aqui, ó. Eu estou com um zumbido aqui, eu não sei. E eu estava estafado, eu estava com estresse, e eu fiquei 2 anos com estresse, e comecei no processo depressivo. Mas aí eu confiei em Deus, e disse: Deus, eu vou arrumar a etapa da minha vida, porque eu não sou o cara. E eu vi que eu comecei a entender que eu precisava prestar atenção nos tempos e nas estações. E você vai até os 40 anos, maravilhoso. Os quarentões é uma fase boa. Diz que a vida começa aos 40, e é uma verdade pura, porque você está no topo da montanha, você consegue olhar para lá, de onde você veio, você conhece esse caminho. Aí a Bíblia diz que de 70 a 80, o resto é enfado, né? O Moisés falou isso, mas o abençoado viveu 120 anos, né? Ele não foi muito legal com nós, não.
Mas imagina que ele diz que depois de 70, 80, o resto é enfado. E você está no topo da montanha, viu, mocinhas bonitas, rapazinhas bonitas que vocês estão aí, ó. Fique sabendo, daqui a pouco vocês estão nos quarentões, aí vocês vão olhar para lá, vão olhar para cá, e vai dizer: eu fiz 40 anos, eu fiz uma jornada até aqui, eu fiz um monte de besteira até aqui, eu preciso arrumar a minha vida. Aí você começa numa outra escada chamada escada descendente. Você tinha um cabelão bonito, eu tinha um cabelão grande assim, você jogava aqui cabelão bonito. Aí eu comecei a ficar careca, olhar no espelho e falar: mas eu não sou mais o cara, eu estou ficando feio, meu cabelo caiu. E eu comecei a descer labirintite, bursite, artrite, e vai lá as inflamações, até descer a escada. E os que estão aí depois dos 70, tem alguns que estão meio mancola, outros está careca, outros está cabelinho branco. Mas o tempo passa, se você cuidar, mesmo manquetolando, mesmo com cabelinho branco, mesmo careca, mesmo pelancoso, a graça de Deus vai jorrar na sua vida. E a Bíblia diz que mesmo na velhice darão frutos, e frutos viçosos e maravilhosos. Eu tenho 4 netos, e quando eles sentam na mesa com a gente, uma moça maior do que eu fico olhando eles assim e falo: puxa vida, eu sou um velhotão já. Só que, irmãos, eu sou um velhotão feliz. Olha, eu estou aqui hoje pregando para vocês. Eu sou um velhotão com saúde. Eu vim lá do Espírito Santo com saúde. A minha esposa é uma velhotona com saúde. Nós estamos aqui porque a graça de Deus superabunda em nós. E eu quero dizer: a maravilhosa graça de Cristo me fará ir avante falando a palavra de Deus. Eclesiastes: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ei, não queime etapas da sua formação. Presta atenção nas orientações do seu pai. Apesar que tem uns pais que são uns calça frouxas, uns pais que só Jesus na causa, irmão. Irmãos do céu, o problema sempre quando eu sou convidado para palestra para adolescente, eu sempre falo: irmão, vamos fazer o seguinte, programa uma palestra de jovens de adolescentes com os pais, porque a grande maioria dos problemas dos adolescentes são os pais os culpados. Os pais promovem o mal dos adolescentes. Você já começa a ver por uma escola dominical, ele manda a criança vir para a escola, mas o abençoado não vem junto. Você vai ver quando a Bíblia diz, o sábio dizendo: ensina o menino a expressão o caminho é a seguinte: o caminho é esse ali, ó. Mas no outro texto que você vai encontrar, ele vai dizer: ensina o menino no caminho. Ele está dizendo assim, ó: pega na mão desse menino e anda com ele. Fala: a escola dominical é boa, então eu vou com você na escola dominical. O culto de ensino é bom, eu vou com você, eu vou andar no caminho. Não adianta você ficar mostrando o caminho. Você precisa andar no caminho com a sua prole, com a sua geração, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua família. O pastor Marcelo falou aqui agora há pouco, disse que um amigo perguntando sobre o avivamento lá nos Estados Unidos. E aí o pastor Marcelo disse: posso falar isso aqui? Posso? Ele disse assim: não adianta você ir no avivamento se você não tiver proposta de mudança de coração. Tem gente que quer estar onde está acontecendo coisa boa, mas não quer mudar. Ele quer continuar servindo a 2 senhores. Aí eu disse para o Marcelo: só que tem uma coisa, quem chega onde está jorrando graça, a própria graça disciplina ele, a própria graça. Então sabe qual o melhor caminho da gente ver uma igreja abençoada e disciplinada? É pedir para Deus derramar a graça, deixar chover a graça. Quando você nasceu, o dia que a sua mãe pegou você no colo, aliás, desde o processo embrionário, vamos quantificar isso do dia que você nasceu. Você abriu a boca a chorar no colo da mãe querendo mamar. Deus te deu um formulário em branco e disse: ó, esse formulário você vai escrever a sua história.
Se você escrever porcaria na sua história, o problema vai ser seu. Mas eu te dou a chance de você escrever uma história bonita. E aí você começa a observar os tempos e as estações, e começa a escrever uma história maravilhosa com esse seu formulário que Deus te deu. Eu não sei quantos anos você vai viver, nem eu sei também quantos anos eu vou viver, mas eu quero continuar tentando escrever uma história boa. Eu sou pastor há 37 anos que eu dirijo igreja, e eu já vi tantos obreiros escrever uma história ruim. Eu olhava para trás assim e falava: meu Deus, eu sonhava com aquele irmão, eu pensava que ele seria um pastorzão, eu investi nele, senti traído, mas ele escreveu um capítulo ruim na história dele. Não escreva capítulos ruins na história, porque o tempo passa e você vai chorar por esse tempo. Jovens que me escutam aqui esta noite, pensam no que você está escrevendo. Não se misture com porco, porque o porco vai emporcalhar a sua vida. Meninas bonitinhas da igreja, maravilhosas, com talentos, cantando, de repente lá na faculdade, lá na escola, encontra um porco. Ele tem espírito de porco, ele vai te puxar para a lama. Aí você pensa: mas é um porquinho bonito, eu vou me atrelar a esse porquinho. Daqui a pouco você está toda emporcalhada também. Ele te puxou para a lama. Em nome de Jesus, não seja emporcalhada com este mundo, mas fique na dispensação da graça de Deus, porque no tempo certo Deus vai arrumar o moço certo, a moça certa. Rapaz, não deixa a menina do mundo que vive uma vida emporcalhada, não deixa ela emporcalhar a sua vida, mas esteja na direção de Deus, no kairós de Deus. Tem gente que não presta atenção no tempo. O conceito de tempo para os judeus em relação a nós é muito diferente. Para o judeu, tempo só é tempo quando existe naquela ação produtividade. O tempo só passou a existir quando houve movimentação. Se o planeta Terra não tivesse rotação e translação, seria difícil contar o tempo. Mas como tem movimento, dá para contar o tempo. Que tipo de movimento você está tendo? Por exemplo, um judeu falaria para você: olha, você foi ao culto hoje, e o que você fez? Eu fiquei atento aos hinos que foram cantados, prestei atenção na poesia, prestei atenção na mensagem que foi lida e na explanação da palavra. E um judeu vai dizer para você: esse é tempo, isso é tempo. Ah não, mas eu fiquei no WhatsApp. Enquanto o pregador pregava, eu fiquei no WhatsApp, eu fiquei no Facebook. Então esse conceito judaico vai dizer para você: isso não é tempo. Tempo para eles é tudo aquilo que agrega valores. Você já ficou na frente da televisão assistindo alguma coisa, e quando levantou dali fala: meu Deus, o que eu fiz? Perdi 2 horas assistindo essa porcaria. Isso não é tempo. No conceito judaico, isso não é tempo. Tempo é aquilo que agrega valores na sua vida. E tem gente gastando tempo com aquilo que não agrega valor. Tempo só é tempo quando você recebe alguma coisa em benefício desse tempo. Se o planeta girar, eu vou respirar. Se o planeta girar, eu vou continuar com os pés na terra. Mas se o planeta parasse subitamente, eu seria pulverizado no universo. Os mares seriam pulverizados. Então tudo tem a direção de Deus. Não deixa a sua vida ser pulverizada, não deixa a sua vida ser exaurida, mas guarde o seu tempo. Você é precioso para Deus. Nós temos nas estações do ano algumas coisas que precisa prestar atenção. Quais são as categorias das estações da vida? Primeiro, a gente poderia lembrar do outono. E no outono não é uma estação muito gostosa de se viver. Na Europa, o outono deixa a vegetação feia. Aquelas árvores bonitas, frondosas, quando chega o outono, começa a despelar, começa a caírem as folhas.
Aí você vai ver que vem uma máquina com um poder de sucção para juntar aquelas folhas da cidade. E você olha as árvores tudo pelada, tudo só os galhos, parecia que está seco. O outono tira a beleza da gente. Quem de vocês não passou ou está passando pelo vento da vida? No outono você se sente depressivo. Quando chega a enfermidade, você começa a se entristecer. O vento sopra e parece que algumas coisas boas da sua vida vai se embora. É um filho que se vai, é um parente que se vai de nós, é uma pessoa amada que se vai. O outono sopra e muitas pessoas choram no outono, um momento de ventos que leva à beleza. Mas eu louvo a Deus que no outono da vida espiritual, Deus está dizendo para mim: meu servo, está ventando, está doendo, está, Jeová, mas eu estou aqui do ladinho, fica tranquilo, você vai vencer o outono. Mas tem uma estação pior ainda, depressiva, a estação do inverno. Os países muito gelados são propícios à depressão. O inverno é um período de depressão. No inverno é um período que tudo se recolhe, tudo parece que se esconde. Mas Deus está dizendo para nós: eu estou no inverno também. Você pode estar que nem Elias, escondido numa caverna, recolhido. Elias estava passando o duro inverno dele, chegou a desejar a morte. Eu não sei, quem sabe essa noite você está ouvindo essa palavra, ou mesmo você internauta, você que está acompanhando, está pensando: eu não tenho mais jeito, eu vou tirar a minha vida. Não, não tira a sua vida não. O Senhor está no inverno com você. O Senhor está na sua dor aqui esta noite. No final desse culto, se você crê que o Senhor tira a sua dor, você virá à frente e nós vamos orar, e o Senhor vai alegrar o seu coração. Receba de Deus esta palavra. Deus te tira do vale da angústia nesta noite, em nome de Jesus. Seja qual for a sua dor, Ele não tem problema do tamanho da sua dor, porque Ele sabe resolver o problema. Toda essa multidão que está à minha frente aqui esta noite, todos vocês, Deus tem bênçãos para todos nós. Basta acreditarmos no que o Senhor tem para nós. O período do inverno é a estação das chuvas fortes. E o cantar diz: a chuva se foi, passou o período do inverno, e ele vai dizer que o tempo de cantar chegou. Aí tem um período bacana na vida, todo mundo gosta, é a primavera. É muito bonito, todos os pais passam o período de primavera. O meu período de primavera dos meus filhos, quando eu vi eles se tornando jovens, e eu ficava olhando assim: puxa vida, eu estou novo ainda. A minha menina do meio, ela é grandona, e às vezes eu andava com ela, às vezes de mão dada, e bem jovem ainda, eu casei com 19 anos, e alguém olhava para mim assim: esse coroa com essa menina aí, né? Mal sabia que era minha filha. E eu pensava: eu estou vivendo a minha primavera. Deus tem primavera para nós. Quando nós olhamos a primavera, é o tempo das flores, e flores traz alegria. Sempre quando eu desço a Serra do Mar, no sentido Guaratuba, no período da primavera, eu olho aquelas montanhas todas floridas, de ipê roxo e ipê amarelo, as lindas flores. Como é bonito a primavera, irmão. Todo mundo quer viver a primavera. Porque quando você vê flores, você está olhando a colheita lá na frente. Meu pai foi camponês até os 15 anos. Eu vivi com meu pai na roça. E eu me lembro que o meu pai tinha uma alegria quando entrava nas lavouras de café. Olhava aqueles cafezais, todos eles com flores. Eu via o sorriso do meu pai, a alegria do meu pai, porque ia ter colheita. O senhor está vivendo uma primavera na igreja, pastor.
Por mais que o seu coração se angustie com alguma coisa, os obreiros que estão com o Senhor se angustia com algumas coisas, não fique triste. Na primavera o Senhor está vivendo um momento de glória, um momento maravilhoso. Sempre o inverno passará, e sempre o outono passará, e sempre a primavera chegará, quando as flores aparecem as flores da terra, e o tempo de cantar chegou. Eu quero convidar esse pai e essa mãe para cantar esta noite. O seu filho está aqui, então cante, você está na primavera. Se o seu filho não estiver aqui, certamente você está no inverno. Mas eu quero profetizar para você que esta noite haverá primavera na sua vida. Haverá a primavera, e você vai ver ainda a bênção de Deus. Eu já vivi primavera no meu pastorado, mas também já vivi inverno. Eu já vivi momentos na vida pastoral que eu tive vontade de ir embora. Um dia eu falei com Jesus: Jesus, eu não quero mais viajar, não quero pregar mais, eu vou cuidar só da igreja. Eu não quero mais receber convite de pastor, não gosto dessa ideia de itinerância. Fiz uma oração no quarto onde estava hospedado, e fiz um acordo com Deus. Peguei meu carro, estava naquela época um Santana zerado, Santana 2000, tem muitos anos isso. E Deus disse: você não quer cumprir a minha obra, quer queimar etapas? Quando eu estava passando pela Serra do Cadeado, escorreguei, olho na pista e desci 25 metros morro abaixo, num abismo. Mas interessante que Deus tinha falado comigo 3 dias antes. Eu comprei o carro e eu escutei uma voz, eu trabalhando, escutei uma voz, falou: meu servo, vá fazer o seguro do carro. E eu pensava, naquele tempo tinha muita importância com isso, a gente quando é mais novo não liga muito com isso. Eu vou fazer seguro de carro, tô doido. Eu estou trabalhando e a voz do: vá fazer o seguro do carro. E eu falei: esse negócio é sério. E eu saí correndo, fui numa agência perto, falei para um jovem, um rapaz, falei: eu preciso segurar o meu carro. Ele falou: mas já passou do horário, não dá mais. Eu falei: rapaz, dá um jeito aí, faz uma força aí, me ajuda. Eu preciso segurar o meu carro, vou viajar amanhã cedo. Eu ia pregar em Porecatu, uma palestra. Meia hora depois ele disse: pode ir para o teu trabalho, eu te ligo depois. Meia hora depois ele disse: seu carro está segurado. Quando eu cheguei em casa, eram umas 8 horas da noite, chegou um homenzinho baixinho, pequenininho assim, fazia hemodiálise. Uma situação terrível. Aquele irmão Severino disse para mim: pastor, 3 dias eu fui orar. E todos os dias que eu fui orar, na madrugada Deus mandava orar por você. Mas hoje na madrugada eu fui orar, e a voz tornou a dizer na 3ª vez: vai orar pelo meu servo Jessé. Antes do dia 17, era o dia 16. E ele disse: o senhor pode não acreditar, eu vou orar aqui mesmo da garagem. Eu falei: não, irmão, entra para cá, porque Deus já falou comigo. E aí ele orou e disse: Deus dá um livramento, são os invernos da vida. E eu falei: tá bom, Deus vai dar um livramento, não sei o que é. Pois é, na segunda-feira, voltando de Porecatu, eu caio na Serra do Cadeado. E quando estava rolando em pedras enormes, o carro virou uma barata amassada. E eu falei: meu Deus, os cantores que estão comigo devem ter morrido. Quando eu caí lá embaixo, a mangueira do carro explodiu, tinha recém abastecido o carro. Eu falei: vai pegar fogo. E eu tentei abrir aquela porta com sacrifício e sair correndo. A voz falou comigo: volta e pega a pólice do seguro. É Deus no controle daqueles que servem a Ele. E eu pensei: é mesmo seguro? Voltei lá, peguei a pólice do seguro, no meio do capim, olhando lá para cima, as carretas passando lá.
Eu levantei a porta do seguro e os cantores comigo dando risada, irmão. Eu não acreditava. E eu levantei a porta do seguro e disse: Senhor, muito obrigado pela porta do seguro. E subi, agarrando o capim de 4 pés até chegar lá em cima. Cheguei lá em cima, pedi um táxi e fui embora. Nunca mais olhei para aquele carro. 30 dias depois eu estava com o Ômega. Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. E eu estou aqui, não levei nenhum arranhão e nenhum dos que estavam comigo, porque Deus no controle. Deus está com você no inverno, está com você na primavera. Em qualquer circunstância, Deus está para nos guardar. Agora tem uma coisa, o verão vai chegar na sua vida também. É o tempo de colheita, irmão. Você que está desanimado, meu Deus, há quanto tempo eu estou orando, eu plantei. Por que, Senhor, que eu não colho? Por que todo mundo colhe na minha frente? Eu estou vendo tanta gente colhendo, gente que eu nem, a meu ver, nem merece. Deus tem o seu tempo, o kairós de Deus é com Ele. No tempo certo a colheita virá, no tempo certo a bênção virá nas nossas mãos. Na hora certa Deus nos dará o fruto do nosso trabalho, porque o verão vai chegar. É maravilhoso ver o sol nascer no verão. Então creia no Senhor Jesus. Segundo momento da mensagem, eles me deram um tempo meio longo aqui, mas eu acho que eu paro antes, eu acho, penso eu. Segundo momento, cuidados pessoais. Timóteo diz: tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. A primeira coisa dos cuidados pessoais é a formação do caráter. Ei pai, ei mãe, cuidado com a formação do caráter do seu filho. Você pode ser um instrumento de Deus para jogar no céu ou no inferno. Caráter, ele transforma ambientes de maldição em bênçãos. O caráter faz as situações de maldição se transformarem em bênçãos. Eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida. Eu estava indo para o estado de Rondônia naquele tempo. As crianças eram todos pequenos. E o meu sogro, hoje falecido, morava em Rondônia. Então todo ano, ou eu levava minha esposa para ver os pais, ou ela ia sozinha de avião. Naquele tempo a gente ia de carro. E eu comprei uma Scenic novinha. E estou indo para Rondônia. Passei Ponta Grossa. Quando peguei aquela região de Castro, umas retas, e eu conversando com a família, esqueci do velocímetro, estava a 140 por hora. Bem nos dias que saiu aquela lei você perdia a carteira numa multa só de R$570 a multa. E você perdia a carteira. E o guarda, eu tive que parar. Aí o guarda olhou e disse: está 140 por hora. Você perde a carteira e tem uma multa de R$570. Aí me deu uma amargura na alma. E aí o guarda ficou tentando me corromper, ficou tentando tirar a propina de mim, e começou a dizer para mim: e aí, como é que vamos fazer? Ora, o guarda tinha que perguntar isso para mim, né? Como é que vamos fazer? E o meu menino do lado. E aí eu entendi que ele estava pedindo dinheiro para não me multar. E aí eu falei: seu guarda, é o seguinte, o senhor não pode prender meu carro, então o senhor me multa e eu vou embora. Aí meu menino do lado, pequenininho ainda, pôs a mãozinha na cabeça. Pai do céu, dá um 50 para esse homem e vamos embora, vai perder sua carteira. E eu fiz assim para o guarda: o senhor, se eu te dar propina, eu sou um corruptor e o senhor está corrompendo também. Olha o menino do meu lado aqui, ele está vendo. E eu disse: me multa, e eu fui embora. E ele meteu a multa. E eu fui embora, irmão, com uma amargura na alma com aquela multa. E o meu menino dizia: pai, isso dá 50 para ele. Quando meu menino fez 16 anos, um dia ele estava dando uma fala sobre o pai, e ele contou esse episódio. Se o meu pai perdeu a carteira e pagou uma multa altíssima,
para não se corromper. E eu guardo isso como exemplo do meu pai. Aleluia. Ambientes de maldição podem ser transformados em bênçãos. Aquela multa parecia uma amargura na minha alma, mas tornou meu filho consciente do caráter que precisava de ter. Pai mau caráter que faz o filho ser mau caráter, o inferno te espera. Mas se você multar e ensinar o seu filho a andar por caminhos retos, o Senhor abençoará a sua casa. O garoto chega para o pai e diz assim: pai, olha aqui um Rolex. Parece um Rolex. Ela é uma réplica de um Rolex. E o menino todo cheio de ser com Rolex. O pai diz: meu filho, isso é mau caratismo. Você não pode ter um Rolex e ser com um Rolex no braço. Você está mentindo, isso é falta de caráter. Não queira ser o que você não é. Ande com os seus pés e seja honesto com você. Deus conhece os seus passos e sabe o seu espírito de arrogância. E quando você demonstra uma coisa que você não é, faça aquilo que tiver ao seu alcance, mas nunca ostenta uma posição que não é tua, porque Deus está vendo e Deus cuida de tudo. Caráter transforma ambientes de maldição em bênçãos. José transformou a situação da sua família e a situação do Egito com caráter. Quando ele podia se corromper, que era escravo, ele disse: não vou me corromper. E a mulher tentou seduzi-lo, e ele disse: não, eu não vou pecar contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor. Olha, você que não tem caráter lá na empresa, você que dá prejuízo para a empresa, Deus está vendo, e a sua família está vendo, e o tempo de Deus chega na vida de cada um. Aí você fala: por que eu não fui abençoado? Talvez o capítulo da história é ruim. Aquele formulário em branco que Deus te deu para você escrever a sua história, você está escrevendo porcaria. Tempo de Deus na nossa vida. Segundo ponto aqui, dentro de cuidados pessoais, foco. Paulo está ensinando a Timóteo o seguinte: Timóteo, tem um foco, tem um alvo. Irmão, tem gente que anda que nem barata tonta pela vida. Você vê ele hoje, daqui 30 anos, você encontra com ele, está pior. Meu irmão, cadê o foco? Moças e rapazes, tem um foco, tem um objetivo. Saiba aonde você quer chegar. Diga para Deus, Deus, na sua oração diga: Deus, o meu alvo é chegar lá. Esse ano eu não cheguei, mas vou continuar lutando. Eu vou chegar lá. Tem um foco no casamento, tem um foco na sua construção de vida, na sua casa, na sua vida profissional. Eu sempre tive foco e sempre ensinei a igreja no início do ano a ter um projeto de vida para aquele ano. Isso é foco. Irmãos, você pode não chegar aonde você imaginou, mas pode chegar lá no meio. O ano que vem você vai chegar um pouco mais, e vai chegar uma hora que você vai chegar no seu objetivo. Sêneca, um pensador romano, disse: nenhum navegador em alto mar chegará a lugar nenhum, nenhum vento lhe será favorável, se não tiver um porto alvejado. Qual é o teu porto aqui esta noite? Paulo disse que o foco dele era o céu. Ele fala: esquecendo-me das coisas. Lindo isso. Ele usa a expressão ali, esquecendo-me, usa um verbo no gerúndio, esquecendo os embaraços que vai ficando para trás. Aí ele diz assim: eu prossigo para o alvo. Esquecendo, dois verbos que são de ação contínua: esquecendo todos os dias e avançando todos os dias. Cada dia um passo em direção ao alvo. Esquecendo-me das coisas que atrás vão ficando, eu prossigo para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ora, você abandonou o seu foco, que era Jesus. Você deixou de lutar por uma vida saudável em Cristo Jesus, e está se enrolando com as coisas desse mundo. Deus diz essa noite para você: esqueça os embaraços que está fazendo você infeliz na sua jornada.
Ponto seguinte, Paulo está dizendo a Timóteo, era um jovem Timóteo. Quantos estão acompanhando a mensagem? Diga amém. Ele está dizendo, valorize a tua marca, Paulo, Timóteo. Você tem uma marca. Qualquer um desses que estão aqui tem uma marca. Se eu perguntar a esse jovem aqui, qual é a sua marca? Ele diz que a marca dele é Cristo. Mas ele tem uma marca pessoal. O que você valoriza mais na sua vida? Antes da sua família, o que você valoriza mais? Pouca gente se dá conta de que tem uma marca. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você tem um nome. Qual é o teu nome? Moisés, tirado das águas. Quanto vale o teu nome? Você quer vender o teu nome? Por quê? R$1 milhão não paga o teu nome? Não. Rapaz, com R$1 milhão você faz muita coisa. O nosso nome é uma música que a gente gosta de ouvir. É bom ouvir o nosso nome. Olha lá, Gessé Luiz, como diz o irmão, Gessé Luz, Gessé Luiz. Ah, que nome maravilhoso. Alcides, que maravilha. Você que se ouviu, como é que é teu nome? Você está no primeiro banco. Alexandra, é? Ai, que nome lindo, que nome bonito. Todos nós devemos amar o nosso nome. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, tenha cuidado do teu nome. Meu pai dizia para mim, Gessé, seja homem, rapaz. Quando você entrar na rua, entre com a cabeça erguida e atravesse a rua com a cabeça erguida. Não seja trapaceiro, não cego, mal pagador, ter que baixar a cabeça por causa de dívida. Seja homem, rapaz. E eu escuto a voz do meu pai dizendo assim, seja homem. E o meu pai tinha um nome bom. Eu era menino, molequinho. E o pai falava, meu filho, vai lá no armazém buscar. E dava aquela lista lá de coisa, açúcar, arroz, não sei o que, não sei o que. E eu ficava olhando para ele, mas e o dininho? Não, meu filho, pode ir lá pegar. Aí você chegava lá, pequenininho ainda, calção curto, eu sou o filho do Miguelzinho. Ah, tá, dá a lista aí. E eu ficava olhando, não entendi muito aquele negócio. Ele dava aquilo, eu ponho no recipiente lá. E pensava, mas o cara não comprou. Estava tudo escorado no nome do meu pai. Quanto vale o teu nome, meu irmão? Você está crescendo com nome bom na cidade. Quanto vale o teu nome na igreja? Tem gente que o nome dele na igreja é linguarudo, falador de mal da vida dos outros. Sabe o que eu falo? Ah, sei, aquela linguaruda. Não, irmão, não tem esse nome não. Sabe aquele irmão lá, o esquentadinho? Não, o seu nome é uma marca que Deus te deu. Sabe aquele irmão, sabe aquele trapaceiro? Não, se Jesus te salvou, você não é trapaceiro. Comprou, pague. Se não pode pagar, tenta negociar. E você está ensinando a sua prole. Pastor Alcides, eu trouxe esse pregador salgado aqui. Irmão, é Paulo dizendo a Timóteo, tenha cuidado do seu nome. Quanto vale o seu nome de obreiro? E eu lembro do nome do meu pai, valia mais do que dinheiro. Que era muito precioso o nome do meu pai. E eu guardo na minha memória o meu pai. Me lembro de Davi quando diz para Salomão, Salomão, seja homem. Já viu isso na Bíblia? Salomão, seja homem. Siga os caminhos do Deus de teu pai e seja homem, rapaz. Será que os pais não precisam às vezes dizer isso para os filhos? Meu filho, seja homem, siga os caminhos do Senhor. Então, meu amado, se você não valorizar o teu nome, a tua marca, não valorizará o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não é capaz de valorizar o teu nome, você não valorizará o nome de Jesus,
o nome da igreja que você serve, e a sua igreja fica mal vista na sociedade, porque o seu comportamento na cidade é péssimo. Mas Deus está dando oportunidade para você arrumar essas etapas ruins da sua vida e começar a construir um novo nome. Ponto seguinte, Paulo está dizendo para Timóteo, cuide com os relacionamentos. Meu irmão, se você sabe que a sua mocinha, o seu rapazinho está envolvido com gente na escola que não é de confiança, abra o teu olho. Você é o atalaia da sua casa, é o vigia da sua casa. Um dia meu filho disse para mim: pai, eu quero ir no aniversário do meu amigo, está fazendo 15 anos, vai ter uma festinha. Eu falei: não. E aquele dia eu estava meio com a pá virada. Ele disse: por que não? O adolescente, ele tem essa ginga, né? Por que não? Os professores de formação secular sabem mais ou menos como funciona isso. É a minha área de formação secular. Eles têm essa expressão: por que não? Aí eu estava com raiva, eu falei: porque eu sou teu pai e você não vai. E entrei para o quarto. Quando eu fui entrando no quarto, o Espírito Santo falou: volta lá e ensina ele direitinho. Não é assim. E eu voltei e falei: filho, senta aqui. Sabe por que você não vai? Porque a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz, e você é luz. Sabe por que você não vai? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E fui citando um monte de versículo para ele. Baseado nisso, você não vai, porque lá vai ter cigarro, lá vai ter bebida alcoólica, lá vai ter meninas e meninos aprontando e até se prostituindo, e lá vai ter drogas. Então você não vai por isso, entendeu? Ele ficou bravo e começou a querer bater a porta. Eu falei: devagar, mas você não vai. Passado um tempo, ele já rapaz, ele falou: pai, como foi bom o senhor não ter deixado eu ir na casa do meu amigo naquele tempo. Ele morreu, ele se tornou um drogado e mataram ele. Se o senhor tivesse deixado eu ir, talvez eu seria um drogado como ele. Sabe aquele negócio que a menina força a barra e quer dormir na casa da amiga, e você não sabe o que está acontecendo lá? Pode acontecer um estupro, um abuso sexual, pode acontecer muitas coisas. Aí você depois vai chorar e Deus vai dizer: mas você não cuidou da sua prole, eu te dei para cuidar. Por que você não cuidou? A menina, ela é cognitiva ainda, o menino é cognitivo, está na sua mão. Por mais que pareça que eles gostem disso, mas não, eles querem regras, eles querem que alguém dê a eles sustentação. E quando nós andamos por esse caminho, a gente cuida com os relacionamentos. Irmão, tem gente que parece imã, tudo quanto é tranqueira vai agarrando nele, prego velho, porca velha, pedaço de ferro, vai juntando aquela coisa arada, e ele fica assim cheio de imundície, parece tronco de madeira rio abaixo, vai agarrando tudo quanto é cipó, tudo quanto é nojeiro, vai agarrando. Irmão, Deus não te chamou para isso, irmão. Deus te chamou para viver uma vida limpa em Cristo Jesus. Comece a reciclar as suas amizades, os seus relacionamentos. Comece a prestar atenção no que você está fazendo. As más conversações sempre vão corromper os bons costumes. E eu tenho uma prática: eu não gosto de pastor falador. Quando eu começo a me rodear, ele começa a falar mal da vida dos outros, eu já dou um jeito de escapar. E no meio de pastores, tem uns pastores que gostam de cutucar a vida dos outros. Não entra por esse caminho, irmão. Não entra. Procure homens que tenham boca para abençoar. Procure homens que sejam amigos, porque se ele fala do teu amigo, ele vai falar de você também. Procure alguém que possa te abençoar. Procure alguém que possa ser sincero com você, alguém que você possa confiar. Às vezes a minha mulher até me irrita, porque às vezes alguém me liga e daqui a pouco eu escuto ela falar assim: vigia. Eu, meu Deus do céu. Aí escuta: vigia, varão. Me dá uma raiva. Aí depois que eu começo a pensar, minha mulher está certa, eu vou ter que vigiar. Quem de vocês um dia ficou com raiva, a mulher fala: vigia, varão? Aí você fala: meu Deus,
goteira. Mas de repente você pensa assim: não, está me ajudando, porque tem coisas que a gente precisa vigiar. E eu encerro com o terceiro momento. Somos guardiães da vinha do Senhor. Vocês receberam vinha para cuidar. São braços pastorais, são pastores que cuidam da vinha do Senhor. E você pensa que vai escapar? Que Deus vai deixar barato alguma coisa que a gente deixa de fazer que podia fazer? O Senhor é guardião da vinha. Por mais que as pessoas não gostem, a gente precisa agir em alguns momentos. Quando o escritor de Cantares diz o seguinte: a figueira já deu os seus figos, e as vides em flores exalam o seu aroma. Eu sinto o cheiro espiritual da igreja bonita como esta. Eu senti o aroma maravilhoso quando eles cantaram aqui. Eu senti, via o meu tempo de jovenzinho como eles, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Jesus batizou 50 jovens, um dia só quando eu fui batizado. Jesus de algum homem estava pregando, e ele disse: Jesus vai batizar 50 jovens aqui no Tarumã, no ginásio do Tarumã. Eu estava lá, jovenzinho ainda, e ele disse: os primeiros 50 jovens que entraram nesse quadro de corda que Jesus vai batizar. Eu saí correndo e pulei naquele quadro de corda, e só vi moças e rapazes pulando, e conforme eles pulavam ali dentro, Jesus ia batizando com o Espírito Santo. Até hoje eu sinto esse aroma do céu, até hoje eu sinto essa glória do céu. Jovens, não se afastem da igreja, porque esse é um momento maravilhoso. As flores exalam o seu aroma. A vida em flor exala o seu aroma. Aí ele diz assim: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Aí diz assim: apanhai as raposas. Ela está dizendo para o marido: apanhai as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas que estão em flores. Aí eu fiquei pensando: raposas e raposinhas. E eu procurei ir mais a fundo nisso. Ele estava usando, sim, de metáfora, figuras de linguagem, para aplicar verdades fundamentais. Ele estava olhando para as vinhas. Naquele tempo tinha os parreirais, as vinhas, elas eram cercadas com um muro de sebe. É uma cerca viva, um arbusto que fecha, que não entra, nenhuma galinha consegue passar. Ou então ela tinha um muro de pedras amontoadas. E além disso, os fazendeiros que produziam esse produto, cuidavam de vinhas, eles também usavam cães para cuidar da vinha. Quando ele diz assim: apanhai as raposas e as raposinhas, eu quero lembrar que é mais ou menos isso. Tenha cuidado com as coisas pequenas também. Existem raposas, demônios terríveis que querem destruir a sua vinha. Mas existe aquelas raposinhas que é relativa: não tem problema, não faz mal, deixa aí, não, é um jogo, não tem problema, daqui a pouco minha criança está viciada. Não, é um CDzinho de rock, hoje nem CD usa mais, não precisa mais disso. Mas quando nós não cuidamos com as pequenas pedras, você nunca tropeça em pedras grandes, você sempre pode cair com pedras pequenas. E são as pequenas coisas que derrubam as pessoas. O escritor, ele está lembrando exatamente isso. Havia as raposas que comiam as flores da vinha. E quando ele diz assim as raposinhas, porque às vezes caçava-se as raposas grandes, mas ficavam os filhotes. Os filhotes, segundo a história,
os vinhateiros, as raposinhas pequeninas, elas ficavam em qualquer fresta no meio das pedras ou entre os arbustos, e elas enganavam os cães, faziam um xixi zigue-zague e confundiam os cães e ficava moitado ali. Aí os cães vinham, rodavam ali, não via nada e sumia, ia embora. Daqui a pouco a raposinha saía e ia comer de novo. Satanás, ele é terrível, irmãos. Ele tem o seu jogo, ele trabalha para destruir. Eu nunca esqueço uma experiência pastoral que tive. Um casal ligou para nós e disse: pastor, eu queria que o senhor viesse na minha casa. Eu e meu esposo vamos nos separar, já estamos com todos os documentos em mão. Aí eu pensei: o que eu vou fazer lá então? Não vai separar mesmo? Vou lá dar extrema-unção para a separação dele, para a morte do casamento? Mas eu fui. Cheguei naquela casa e comecei a conversar com o casal. Eu fiquei olhando na cara de um, na cara do outro. Meu Deus, o que está de errado? E eu observei que tinha um cachorro, irmão. Um cachorro perturbado. Aquela mulher não tinha, onde ela ia, aquele cachorro estava em cima. Ela sentava no sofá, aquele cachorro pulava no colo, ia para a cozinha, aquele cachorro. E eu fui me irritando com aquele cachorro. Falei: meu Deus, por que eu estou ficando irritado com esse cachorro? Daqui a pouco ela falou: ah, pastor, esse cachorro aqui é tão engraçado. A minha menina tem disco de rock aqui. Naquele tempo tinha CDs, né? E ela liga o CD de rock aqui, ele fica todo feliz, abana o rabinho, ele fica sorrindo dentro de casa. Mas quando eu ligo os CD do Mateus Iense e das irmãs Falavinha, esse cachorro vira um Satanás dentro de casa. E o cachorro ficava bravo, não suportava ver as irmãs Falavinhas cantar naquele tempo. E ela rindo com aquilo, eu olhei nela e falei: mas a senhora acha isso engraçado? A senhora não percebe o que está acontecendo? Não, o que é, pastor? Falei: Satanás está incrustado nesse cachorro. E eu já tinha sentido. E eu falei: sabe uma coisa? Não vou orar para esse casal, não, vou repreender o demônio desse cachorro. Umas coisas malucas assim de pastor. Pastor tem uma veia de doido também. E eu orei para aquele cachorro, repreendi o demônio do cachorro. Eu parecia um maluco lá: sai, Satanás! E orei e repreendi aquele demônio. E fui embora. Isso está com 19 anos, irmãos. Eles não separaram. A irmã se tornou dirigente do círculo de oração. O filho é pastor. E eles estão servindo a Deus, e o casamento continuou, porque às vezes as raposinhas estão dentro de casa. Ei, tira as raposinhas também. Não adianta expulsar as coisas grandes e deixar coisinhas pequenas matando a sua família. Nós precisamos limpar a nossa casa, e a bênção de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Você acha que Deus exagerou e Samuel exagerou quando Samuel, usado por Deus, disse a Saul: vai lá e mata todos os amalequitas, mas não deixa ninguém vivo. Mata boi, mata ovelha, mata criança, mata todo mundo. E o Saul também: sim senhor, vamos lá. Chegou lá, Saul viu aqueles rebanhos bonitos, os bois, as ovelhas, foi separando, não obedeceu a voz de Deus na sua totalidade. E o Samuel chama Saul: Saul, por que paraste de seguir os caminhos do Senhor? Não, profeta, eu fiz tudo certo. Não, eu ouço um balido de ovelha aqui no meu ouvido. Ei, Deus está ouvindo, está vendo aquilo que você precisava se libertar. Consegue entender? Você precisa se libertar disso. O balido está no ouvido de Deus. Ei, você consegue entender isso? Se liberte desse tropeço para que a sua vida seja vitoriosa. Ei, moça, aqueles encontros amorosos está emporcalhando a sua vida. Se liberte disso. Deus quer te dar algo melhor.
Eu tenho certeza que a mensagem de hoje tem o destinatário certo. Deus está falando com o seu coração. E o Samuel disse: eu ouço um balido de ovelha. Aí a gente sempre tem a desculpa, né? Não, Senhor, mas é que eu achei bacana, achei um rebanho bonito, trouxe para sacrifício. Saul, Deus está mais interessado em obediência. Você está mais preocupado com sacrifício? Eu quero obediência. E por que você não matou Agag? Os Agags da vida. Deus sabe por que Deus mandou você matar Agag. Porque lá na frente Ele não terá piedade de você, como não teve piedade de Israel lá quando Israel saiu do Egito. Deus estava por aqui com os amalequitas e disse: vocês não teve piedade do meu povo quando saiu do Egito, eu não terei piedade de vocês. Eu às vezes fico pensando, fico imaginando Samuel, um homem de Deus, um profeta, irmão. O Samuel puxa Agag para frente dele, arranca da espada. A Bíblia diz que ele despedaçou Agag na frente de Saul. Samuel e Deus sabia por que Agag tinha que morrer. Ele seria um tropeço na nação de Israel, iria trair a nação de Israel. Deus sabe o porquê que você precisa se libertar de algo, porque Deus quer te abençoar. Deus quer lhe fazer vitorioso e vitoriosa na sua jornada. Tem muita coisa nesse assunto, mas eu encerro agora. Eu tinha posto aqui na tela aqui, se conseguir projetar, projete. No final da Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin olhava para os Estados Unidos e via os Estados Unidos bonito assim, florido no Evangelho. Era uma coisa gloriosa. E ele lançou uma profecia sobre... Eu estou contando isso, dizendo isso porque o Brasil aconteceu a mesma coisa. Na época foi a Rússia com o comunismo querendo derrubar os Estados Unidos. Nos nossos dias é a China e mais uns parceiros que olham para o Brasil com um olho venenoso, um desejo profundo de tomar esta nação e afogar o Evangelho. E Joseph Stalin disse o seguinte, a sua profecia, ele disse: a América é um corpo, a América é um corpo e a sua saúde é um tripé. E ele enumera o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Estados Unidos estava fluente no Evangelho, estava crescendo. E depois da guerra, um período depressivo, sempre depois de guerra tem depressão terrível, caos social. E era um tempo em que seria maravilhoso o momento do crescimento da igreja. Então eles criam uma situação e ele disse: vamos derrubar esse tripé da América. O Brasil também vem passando por isso, uma nação pujante no Evangelho. Irmãos, a Assembleia de Deus no Brasil chega a casa de quase 35 milhões. Você tem ideia o que é isso? Só a Assembleia de Deus tem mais de 30 milhões de assembleanos. Você acha que o diabo não tem um ódio venenoso disso? Você vai no Brasil, em todos os lugares, eu posso dizer isso porque eu fui em muitas igrejas, então há uma pleia de obreiros, púlpito com mais de 100 obreiros, homens de Deus, igrejas lotadas, escolas bíblicas infindáveis. E o Joseph Stalin via isso nos Estados Unidos, o diabo está vendo isso no Brasil. Aí ele diz o seguinte: se derrubarmos o patriotismo, isso aconteceu no Brasil, tiraram a bandeira, tiraram a oração, tiraram o hino nacional. Se derrubarmos o patriotismo e se derrubarmos a moralidade, Estados Unidos não andava de mão dada com homossexualismo, não permitia isso. Mas se um dia os homossexuais andarem de mão dadas pelas ruas e com a anuência da sociedade, a gente derruba a moralidade. Hoje a gente encontra jovens da igreja que dizem assim: pastor, mas Deus é amor. Por que o jovem, por que o fulano de tal ele é gay? Por que ele não pode ter comunhão, não pode tomar ceia, não pode cantar no vocal?
É uma luta. E os próprios jovens da igreja dizem: não, mas Deus é amor. E era isso que Joseph Stalin estava vendo. Se a gente derrubar a moralidade da América do Norte, se a gente quebrar a espiritualidade da América do Norte, ela vai implodir. O mesmo Antônio Gramsci disse: se a gente criar líderes marxistas dentro da igreja, eles vão levar os jovens para o marxismo, para o socialismo comunista, e eles mesmos vão implodir a igreja por dentro. Antônio Gramsci vai falar isso. Ele queria que jovens que fizessem direito, por exemplo, pedagogos, fossem para a frente da liderança das igrejas. Às vezes eu falo isso nas escolas bíblicas pelo Brasil, os pastores ficam olho regalado. Eu disse: cuide com jovens advogados que põem na frente da juventude. Antes veja se ele não tem uma linguagem marxista, porque ele conduz um rebanho junto contigo e faz uma igreja marxista dentro da igreja. E era isso que Gramsci dizia: vamos explodir a igreja usando a própria igreja. Mas em nome de Jesus, para o Brasil, nós vamos vencer essa batalha e não vamos cair, em nome de Jesus. Deus pode estar levantando os Estados Unidos de novo, para que a profecia de Joseph Stalin não surta efeito. Eu quero terminar orando para essa multidão de pessoas. Eu tenho fé que Deus nos abençoará aqui esta noite. Posso orar, pastor? Eu quero orar por você. Ao longo desta mensagem, se você sentiu o desejo de arrumar alguma etapa na sua vida, não precisa ficar com vergonha. Sai do teu lugar e vem à frente, eu vou orar contigo. Os irmãos aqui vão orar. Se você está aqui esta noite e ainda não conhece Jesus, venha aceitar Jesus como seu Salvador. Ei, a mensagem falou ao seu coração. Eu não sei a tua dor, a tua aflição. Quem sabe você está no inverno, quem sabe você está passando o outono, as suas folhas estão caindo. Deus estará dando vitória para você aqui esta noite. Não precisa ficar com vergonha, irmão. Venha para frente, venha arrumar a etapa que você estragou na sua vida. Nós breve sairemos dessa terra. Cadê o back vocal? Breve nós vamos embora daqui. Mas enquanto estamos aqui, vamos fazer algo, vamos arrumar a nossa vida. Eu sei que Deus falou com você essa noite. Aproveite, sai do teu lugar. Eu não estou preocupado com a mensagem, porque eu tenho certeza quando Deus fala. Jesus breve voltará. Canta assim comigo. Breve no céu, Jesus. Em gloriosa luz, todos os hão de ver. Moça, você precisa arrumar a tua vida hoje. Venha. Deus sabe que você está sentindo. Deixa Deus arrumar a sua vida hoje. Você está numa escada ascendente. Suba essa escada com alegria. Moço, toma uma decisão, mude a sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Oh, glória! Oh, meu Deus! Jesus pode te batizar hoje. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Jesus voltará e Ele quer te levar onde tem uma vida para Jesus. Aceite Jesus hoje, é a oportunidade que Deus te dá. Venha para a frente e diga: vou começar um novo caminho, uma nova jornada.
ministros do altar, vocês têm fogo nas mãos, têm cura nas mãos. Estenda para a igreja do Senhor. Ore comigo, feche os teus olhos, ore nesse momento. Isso, pode vir, jovem, pode vir, ainda há tempo. Oh, aleluia. Enquanto você estende a mão, profere bênçãos, repreende as enfermidades, repreende os demônios, repreende todo o mal. Querido Deus, Pai Celestial, eu oro, Senhor, pelos teus filhos que vieram ao altar. Toca em cada um dos teus filhos, Senhor, e que haja cura nesta noite, que haja libertação nesta noite, que haja, Senhor, o mover do teu Espírito na vida da tua igreja. Senhor, ajuda o teu filho a arrumar esta etapa queimada, que ele recomece a sua vida, recomece uma nova jornada, Senhor. Em nome de Jesus eu ministro sobre os teus filhos. Em nome de Jesus eu ministro sobre os teus filhos no altar. Em nome de Jesus eu ministro a bênção sobre a tua igreja. Oh, breve verei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Põe a mão no coração assim, ó, e diga comigo: eu recebo a bênção de Deus esta noite, em nome